Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E às vezes a gente produz um vídeo explicativo, respondendo a uma pergunta. Como o assunto é polêmico, ele acaba gerando vários outros vídeos adjacentes. Eu fiz aqui um vídeo explicando o texto de Atos 13 de Hebreus capítulo 1 sobre o Senhor Jesus sendo gerado. Depois eu publiquei também o vídeo do professor e pastor Jamierson Oliveira, falando sobre essa geração de Jesus. E aí muitas dúvidas surgiram, estão surgindo. Então o que eu estou fazendo? Eu vou respondê-las uma a uma, com bastante tranquilidade, e eu espero que os irmãos possam crescer na graça e no conhecimento diante das dúvidas. A internauta entrou em contato comigo e ela diz assim: "A paz, pastor Martinez. Segue algumas questões que eu queria lhe fazer. Primeiro, na tese defendida por você, ser filho de Deus gerado na eternidade seria um tipo de antropopatismo?" Ela continua: "É certo dizer que Jesus é o Filho eterno do Pai? Se não, quando Jesus se tornou Filho de Deus? Obrigado e Deus te abençoe." Então a pessoa aqui fez umas perguntas bastante complexas, eu vou tentar aqui responder dentro do contexto do texto, nada mais além do texto. Porque a palavra de Deus ela tem que ser soberana sobre a nossa vida, tá certo? Não credos, não. E quero deixar claro aqui, não é que eu discorde do credo, é que eu interpreto o credo diferente. Vocês vão entender neste vídeo. Esse vídeo aqui vai tirar todas as escamas, você vai conseguir dar um upgrade aí no seu entendimento, e aí você vai compreender o que é o gerado. Isso sem precisar de malabarismo exegético, de pseudos interpretações, nada disso. Você vai na Bíblia, vou te mostrar categoricamente o que esse gerado significa, tá bom? Vamos lá. Antes, eu quero aqui pedir para você se inscrever no canal, se você não é inscrito. Também eu quero te pedir para você baixar o aplicativo do CACP. Nosso aplicativo, gente, ó, vai ter um upgrade muito legal nele. Vai baixando aí, calma, nós estamos trabalhando. Vai ter uma integração com o site. Talvez até nós vamos manter o cacp.org.br, mas deve vir aí o cacp.app.br para a interatividade ser maior. Então, baixe o app porque é muito importante, tá bom? Também, queridos, olha, este mês, todo mês nós vamos fazer no final do mês, mas este mês agora de agosto, nós estaremos sorteando no final do mês uma belíssima Bíblia apologética com apócrifos do Instituto Cristão de Pesquisa. Olha ela aí. Comprei essa Bíblia aqui para sortear para você. Você que é parte do Apoie-se, você que tem colaborado conosco, tem contribuído. Então a nossa equipe aqui decidiu, né, fazer um sorteio, presentear esses irmãos que sempre têm ajudado. Só para os irmãos terem uma noção, nós temos aqui um gasto mensal de mais de R$1.000 só para manter o CACP, só para manter o site. Porque nós somos uma ONG, temos CNPJ, temos contador, tem o site, tem o aplicativo. Então, se você está aí no Apoia-se, se você é companheiro e é esse recurso que a gente usa para pagar essas contas, nós vamos sortear essa belíssima Bíblia apologética do ICP. E também essa caneca maravilhosa aqui do CACP, uma caneca comemorativa dos 22 anos. Estamos com 23, vamos fazer 24, mas eu vou sortear para você então e vamos enviar na sua casa. A Bíblia eu vou mandar para você e junto com ela nós vamos autografar. Eu e o Paulo que somos coautores da Bíblia apologética com apócrifos, tá bom? Vai ser um prazer enviar aí na sua casa essa Bíblia. Vamos lá então, gente. A primeira pergunta da irmã é o seguinte: na tese defendida por você, primeiro que não é por mim. Essa tese que eu defendo, que Pai, Filho e Espírito Santo é uma revelação da divindade, ela é defendida por homens, vamos pegar agora atualmente, né? Além de alguns pais da igreja, mas por homens como o Dr. Martin, presidente do ICP, falecido já, ele defendia essa tese. Dr. Lenny Craig,
também defende essa mesma concepção. E eu fiquei sabendo, o Luciano Sena até me mandou o texto para mim, que João Calvino também pensava mais ou menos dessa maneira sobre a divindade, sobre Deus, sobre a Trindade. Qual é essa tese? É que a revelação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, cada pessoa, uma como Pai, outra como Filho, outra como Espírito Santo, isso acontece no desenvolver do processo salvífico. Assim que o homem cai, essa revelação começa. Não é que na hora da ressurreição Jesus virou filho, não é que na hora da encarnação Jesus virou filho, nada disso. Não é isso. Mas sim no processo de salvação. Quando o homem cai, essa revelação começa. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo entram em ação para salvar a humanidade. É simples assim essa interpretação da Trindade. A outra diz que o Pai é eternamente Pai, o Filho é eternamente Filho, o Espírito Santo é eternamente Espírito Santo. Ou seja, ninguém está diminuindo nenhuma das pessoas. Agora, pensa comigo. Quando a gente analisa, e aí ela continua na pergunta, ser filho de Deus gerado na eternidade seria um tipo de antropopatismo? Então, quando a gente analisa a ideia de um Pai eterno, de um Filho eterno, obviamente que nós estamos falando de um antropopatismo. Então a relação, olha que complexo isso, a relação humana não dá para explicar a experiência divina. Logo, entender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma revelação de Deus é muito mais adequado. Então, Deus gerado na eternidade é um antropopatismo? Claro, é óbvio, tá certo? E esse antropopatismo está no credo, muito claramente no credo. E aí eu quero te mostrar para você essa história do gerado. Então vamos lá para o Salmo 2, que tem lá no verso 7, esse texto, mas vamos ler o que antecede e o que procede. Então olha aí, versículo 6 ao versículo 8. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Então aqui é uma profecia messiânica, que o autor de Hebreus 1, 5 e 6, e o autor, que no caso Paulo, vai dizer lá em Atos, Lucas vai registrar, Atos capítulo 13, verso 32 e 33. Ele vai de novo dizer que essa promessa, esse texto de Salmos, acontece na ressurreição de Cristo. Porque ali começa o reinado soberano do Senhor. Essa Bíblia aqui é muito interessante, essa Bíblia, a mensagem, nesse texto que nós acabamos de ler de Atos, aliás, desse texto que eu citei de Atos 13, do verso 32 ao 33, aqui diz assim, olha, agora estamos hoje aqui trazendo a boa notícia a vocês. A mensagem que Deus prometeu aos pais tornou-se real para os filhos, para nós. Ele ressuscitou Jesus exatamente como está escrito no Salmo 2. Meu filho, meu próprio filho, hoje eu o celebro. Olha que interessante. Ele tirou a palavra gerar aqui. Por quê? Porque é um antropopatismo, é uma figura de linguagem. Se você voltar lá para o Salmo 2, o que você vai observar aqui no Salmo 2? O Salmo 2 está falando de gerar um filho no sentido de ungir um rei. Essa é a ideia do Salmo 2. Então aqui já é uma figura de linguagem. O autor do texto que eu tenho lá no site, que é o pastor Dennis Allen, lá tem até o canal dele aqui, ele vai dizer que a ideia de gerar aqui, ele cita até uma questão política, é a ideia de como Lula, por exemplo, que era o candidato lá do PT, gerou a Dilma Rousseff, que não tinha nenhuma expressão política. Então nós podemos dizer, politicamente falando, que o Lula gerou a Dilma. Mas é óbvio que o Lula não é pai biológico da Dilma. O gerar aí é transformá-la em presidente como ele. Então a ideia é a mesma aqui no Salmo 2. Então não há nada
de imaginar Jesus sendo gerado na eternidade, Jesus em algum momento não existindo, ainda que fora do tempo, ou que... Não faz sentido, você está entendendo? Imaginar, porque o texto e o contexto não diz isso. Tanto que o autor dessa Bíblia Mensagem até tirou a palavra gerar, porque não é a ideia. A ideia não é essa. A ideia é celebrar, a ideia é coroar, a ideia é colocar numa posição de destaque. Então, tu és meu filho, hoje te gerei, pode ser interpretado, tu és meu filho, hoje te coroei, hoje te celebrei, hoje te exaltei. Não tem nada a ver com uma geração biológica. Mesmo os defensores da tese que Jesus foi gerado, fala que não é ontológico. Se não é ontológico, não é da natureza do Cristo poder em algum momento ser gerado, então é uma linguagem poética, ou é um antropopatismo, ou é uma figura de linguagem. Gente, nós temos que tomar aqui um posicionamento, tá certo? Primeiro, biblicamente falando, não existe um único texto bíblico que diz que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, foi gerado em algum momento da história. Não existe. É errado, a pessoa pergunta aqui, pastor, a segunda pergunta dela, é errado acreditar que Jesus é o Filho eterno do Pai? Sem problema com isso, você pode acreditar, Jesus é o Filho eterno do Pai. O Espírito Santo é o Espírito Santo eterno da divindade, não tem problema. Eu acredito que é uma revelação, mas se você acredita que estava lá, sempre teve, tudo bem, não tem problema. Sem discussão quanto a isso, eu aceito esse seu posicionamento. Agora, o que você não pode falar é que esse gerado que nós estamos estudando aqui tem a ver com um gerado fora do tempo, tem a ver com um gerado em algum momento na eternidade, porque não faz sentido. Não tem nexo. Não tem nexo. Você pode tentar defender que as pessoas da divindade, uma é eternamente Pai, a outra é eternamente Filho, a outra é eternamente Espírito Santo. Sem problema quanto a isso. Eu entendo que foi uma revelação, mas se você quer entender assim, não tem problema entender assim. Agora, esse gerado do credo e o gerado que tem na Bíblia não é um gerado literal. Ele não pode ser gerado, porque é Deus, ele sempre existiu. A existencialidade de tudo está em Deus. E o gerado que aparece na Bíblia é uma figura de linguagem, se referindo no Salmo 2, ali é uma figura de linguagem falando de uma contemplação, de eu colocar um rei no trono, por isso eu hoje te gerei, tu és meu filho, hoje te gerei, no sentido de colocar um rei no trono. Até essa Bíblia vai usar uma linguagem muito legal, que é ele foi celebrado, ele foi festejado, porque ele se tornou o rei messiânico prometido. Então não tem nada a ver com a literalidade da palavra gerado. Então é isso, gente. Muito obrigado aí pela sua audiência. A irmã que fez essas perguntas, obrigado pelas perguntas belíssimas, bem colocadas. Então a irmã pode ficar em paz, se a irmã crê que Deus é o Pai eterno, o Filho eterno, o Espírito Santo eterno, não tem problema de crer assim, não tem problema de crer que Pai, Filho e Espírito Santo é uma revelação das três pessoas da divindade, também não tem problema, então fique em paz, sirva a Deus debaixo da bênção e que o Espírito Santo possa te abençoar a cada dia para você ter entendimento e maturidade e crescer na graça e no conhecimento. Muito obrigado e Deus te abençoe.